Shout. Girl, you shouted in your video too. Everywhere you go, my song be blasting. Life in plastic is always fantastic. I keep it coming hot everywhere I go. The bling I wear could have its own show. Então, oi gente bonita, seja todo mundo muito bem-vindo de volta aqui no canal para mais um vídeo. Eu sou o Jefferson e este é o Isona Vlogs e a gente tá aqui para fazer uma revisão então do episódio 9 de RuPaul's Drag Race Season 11. Eu tirei a barba, vamos lidar com isso, vai ficar tudo bem, tá? Logo ela cresce, eu tive que fazer uma apresentação. Se você não é inscrito no canal, então não deixe de se inscrever agora, imediatamente, neste momento, para fazer parte da família, porque daí você pode fazer parte da família, olha que legal, né? Quem é inscrito faz parte da família, é assim que acontece aqui. Deixe seu like pra ajudar a gente a crescer cada vez mais, porque o seu like ajuda sim a dizer pra titia YouTube que o vídeo é bom, que o canal é legal, que você gosta de mim mesmo sem barba. E daí manda o vídeo adiante, de verdade, não dá assim ó 2 segundinhos, quando tá me vendo falar aqui já dá o clique. Bom, o episódio inicia então depois da eliminação de ninguém vai pra casa, então continua o mesmo número de drag queens, o mesmo número de runners, continua a mesma coisa. Elas sentam no sofazinho da eliminação então, e daí tem todos aqueles tópicos que a produção diz, ai, pergunta isso pra ela, quem sabe vocês falam sobre isso, a gente já consegue enxergar isso bem direitinho. A Silk, que venceu o último desafio, tá toda ainda mordida com o lance da Yvie Oddly, que falou uma coisinha dela, já pediu desculpa pra ela meio que não aceitou a desculpa, continua usando isso como argumento. Eu tô achando bem estranho esse comportamento, porque tá, as pessoas dizem coisas quando tão brabas ou quando estão em um momento de pressão, mas depois são todos adultos, sabe? Vamos voltar a ser amiguinho. Por que ela quer levar essa história adiante, essa inimizade adiante? Eu não consigo entender. Tá, então tá, a gente vai então pra um novo dia no Workroom e a gente tem o desafio do Reed, que é um dos desafios que todo mundo espera toda a temporada. The Library is Open, bitches. E o que eu tenho notado? Tem temporadas, tipo a quinta, sexta temporada, All Stars 2, 3, até o 4, que teve reads muito bom. No geral, o mini challenge do Reed foi muito legal. Agora, nas últimas temporadas, cada vez está sendo mais fraco, porque não é um desafio fácil também. Mas esse desafio da 11ª temporada foi ridículo. A começar pela coitada da Nina, que falava as coisas e depois tinha que explicar o que ela disse, e daí isso acabou virando engraçado por ser constrangedor. Aí depois a gente passa pela Vanessa Vende Mateu, que não só não tem graça, como pergunta por que as pessoas não estão rindo. Aí também tem a Silk, que é estridente, que grita mais de uma vez, até que o RuPaul tem que pedir pra ela parar de gritar. Ela parece uma criança mimada, que a gente fica até constrangido pela falta de decoro, às vezes, que ela tem, sabe? De não entender que aquele não é o momento dela ficar gritando de um lado pro outro. Aí jogou um read na RuPaul, tipo, não sabe? Tipo, aí escreveu, daí tirou o troço do pé. É que parece que é sempre um teatro, é sempre uma atuação, e às vezes a gente não precisa disso, a gente precisa ver ela como é. Se fosse na 6ª temporada, já vou puxar coisa da história aqui, com a Miss Ben de la Creme, que eles usaram isso todo o tempo pra confrontar ela, até que tiraram a drag do programa. Por que é que não estão dando esse julgamento em cima da Silk? Porque a Silk, pra mim, é um personagem todo o tempo. Eu não consigo enxergar quem ela é ainda. Enfim, Brooklyn Lynn Hayes vence o desafio, então é encargo dela juntar as duplas para o desafio da semana, que vai ser um desafio de atuação. Como Brooklyn não é uma boa atriz, ela não é tansa também, não escolhe a Vanessa Vende Mateu, que é o par romântico dela da temporada, e ela tá certíssima em ser estratégica, porque aquilo ali, ou a produção pediu para que seja feita, ou se é genuíno, ainda assim ela pode continuar essa história depois do programa. O que tá importando agora é ela ganhar a coroa. Que ela é super inteligente em fazer uma escolha dessas e escolheu a Nina West, que é uma excelente atriz. Juntou Plastic Tiara com Vanessa Vende Mateu, não entendi porque ela quer sabotar o par romântico dela, porque a Plastic Tiara não tá indo tão bem nas provas de atuação, de acordo com o júri, não de acordo comigo, porque eu acho que sim, ela tava indo bem. Junta a Carrie C. Davenport com Yvie Oddly, que mandou bem na última prova de atuação. Silk Nutmeg Ganache com Sugar Cane. Eu fiquei pensando assim, ai, coitada da Sugar.
Ai, Senhor Jesus. Ai, se eu fosse ela, eu ia ficar com a mesma cara da Pandora Box no primeiro All Stars, quando pegou a Mimion First. Beleza, a RuPaul's Drag Race vão agir então de improviso com mais 2 atores, que é uma atriz maravilhosa e Cheyenne Jackson. Consigo lembrar dele, não lembro o nome da mulher. Brooklyn e Nina West vão fazer então uma cena sobre exposição sexual em um trailer no parque, pode se chamar assim. Vanessa Vende, Mateo e Plastic Tiara vão ser 2 gatas que estão brigando na frente de uma loja de licor. A Kerry Davenport e Ivy Oddly vão fazer 2 twerk girls que estão fazendo escândalo no meio da rua. Silk Ganache e Sugar Cane vão fazer uma cena sobre venda de enchimentos e pessoa lesada. Aí pulamos direto então pra cena. O que que eu acho? Primeiro tem a cena da Silk e da Sugar Cane com a função lá dos enchimentos. Eu acho que a Silk, ela começa muito bem. Ela tem um quê natural de dar as falas e de mandar na cena, principalmente no improviso. Ela consegue jogar com as coisas que estão acontecendo. Ela é bem preparada quando ela pega o frango e entrega pra mulher. Ela consegue ser engraçada. Aí a Sugar entra fazendo um personagem que da dupla não é um personagem que te dê liberdade pra fazer muita coisa. É um personagem que a gente diz que levanta a bola pro outro dar o saque. Então ainda não tem muita coisa pra ela fazer, apesar de eu achar que ela podia ter feito mais coisa. O que eu acho ruim é que a Silk não divide o palco. Ela não joga com a Sugar Cane, ela não dá liberdade para que a Sugar Cane possa criar. Inclusive, eu acho que ela vai muito em cima lá no final da cena, daí vira uma coisa meio histérica. Sorte que a Sugar Cane ela é mais dosada, porque se fosse parecida ia ficar um pandemônio. Aí a gente vai o que pra mim é a melhor cena de todas, que é a cena da Brooklyn Lynn Heights com a Nina West. Porque a gente consegue entender bem uma interação entre as duas, porque a gente consegue, mesmo dentro de um improviso, ter uma cordialidade na troca de falas e nas marcas. A Brooklyn começa nua, o que não é nada fácil de fazer, ou enfim, vendendo uma nudez, talvez ela esteja só com pouca roupa, mas enfim, ainda não é fácil, mas ela consegue usar a favor do personagem dela, coisa que ela já tem, tipo, elasticidade da dança. Isso é muito positivo. Aí a Nina West arrasa mais ainda, porque ela consegue fazer um personagem conciso, ela consegue fazer um personagem super bem construído, ela consegue jogar dentro da cena entendendo que a colega dela se perdeu e não deu a fala pra ela entrar, e ela entra, faz o trabalho dela muito bem, joga muito bem com a Brooklyn, e pra mim é a melhor dupla e a melhor cena. Aí o que acontece? Na cena da Vanessa e da Plastic, eu concordo com o que os jurados dizem, que elas começaram lá em cima já, no topo, depois não tinha mais pra onde ir. O legal é se construir uma briga aos poucos, pra quando chegar no final da cena tá lá no ápice, e daí a gente conseguir encerrar com uma coisa muito legal acontecendo, com uma energia mais alta. Agora, quando tu já começa lá em cima, tu só pode diminuir, e terminar uma cena diminuindo é muito ruim. Eu acho que elas são o desenho do que poderia acontecer na cena da Silk e da Sugar, se a Sugar tentasse jogar tanto contra a Silk, que é uma poluição visual das duas indo pra todos os lados, gritando, fazendo isso, fazendo aquilo, não se respeitando. Então eu acho bem complicado a cena. E já na próxima cena, a Kerry manda super bem. Sem dúvidas ela é a melhor da semana, porque ela manda super bem. E é uma surpresa muito boa, porque realmente eu não achei que ela fosse fazer metade do que ela fez. Tanto que ela tá do lado de 2 atores profissionais e ela consegue segurar igual. Ela não perde nada, ela não tem nada fabricado, ela não tem nada tentando ser encenado. É uma coisa natural, é uma coisa com tônus, é uma coisa objetiva. Então assim, ó, eu gosto muito de ver ela fazendo a cena. Eu acho que a contribuição dela pra cena é fundamental, porque se ela não fosse bem, a Ivy não ia segurar a cena. A Ivy foi super espectadora da cena. Ela falava algumas coisinhas algumas vezes, mas a maior parte do tempo ela tava sentada realizando alguma ação, mas não contribuindo pro improviso, porque a gente precisa que seja jogado material pra gerar um conflito e pra cena acontecer. Se não fosse o jogo da Kerry com os 2 atores, a cena teria parado e teria sido assim, tipo, o que tá acontecendo? Aí um pouquinho antes do runway a gente vê a Silk sentada, bem bela, olhando as outras drags se maquiarem. As outras drags perguntam pra ela: Silk, tu não vai se maquiar não? Ela diz que não, que hoje o runway dela não vai mostrar o rosto mesmo, então ela não precisa se maquiar. Choices. Vamos então ao momento do runway, que nada mais é do que relembrar um look legendário que Mama RuPaul usou na 10ª temporada para disfarçar uma cirurgia plástica. A primeira a entrar então é Silk Nutmeg Ganache, que entra vestida de inseto. Eu não ouso dizer que tipo de inseto é aquele, porque justamente é este problema do look, porque é tudo preto e a gente não consegue enxergar a beleza do look lá em cima, que é o ponto principal da cabeça dela. E acho inclusive que na cara dela
tá mal acabado o lance dos olhos, fica uma coisa meio que espiando assim um olho ali. A boca tem alguma coisa de maquiagem, mas ainda acho que é pouco. Eu acho que nessa semana ela vende mais o look andando do que o look pelo próprio look. Suga quem entra, então, mostrando que realmente ela não tá pronta pra dizer adeus, porque ela teve um mau desempenho na cena, mas no runway, querida, eu não tenho o que dizer, só sentir porque, né, vocês estão vendo. Brooklyn Lynn Hyes entra como toda semana arrasando, dessa vez servindo um look assim, meio que uma fantasia de zebra, cheia de engrenagem, com toda uma história, andando, balançando aquele rabo. Eu só posso escrever o que eu vi porque não tem nada que dizer, é lindo. Nina West entra mostrando então o melhor look de todos do runway, o melhor look dela, inclusive na competição. É lindo, é lindo, é mágico, nossa, é muito bom. Vanessa Vandy Matteo então entra servindo uma silhueta diferente, o look consegue se destacar perto dos outros que ela usou, mas a impressão que eu tenho é que ela pegou um look de alguém maior do que ela e vestiu, porque eu concordo com os jurados que as pernas dela parecem 2 tubos, porque não é grudado na perna. Aqui no meio parece que ele tá maior também, é estranho, e falta teta. Falta a ilusão do corpo, sabe? Eu acho legal ir pra runway sem, tudo bem, mas eu acho legal ir com também, principalmente num look assim. A Plastic Tiara entra então servindo um look com a mesma silhueta de sempre, usando aquele espartilho, e pior, com a cara à mostra, não servindo o que o desafio pede. Então assim, tá bem complicado essa semana pra ela. Aí a gente tem a Cara C. Davenport, que entra servindo um look muito legal, um look que tem toda uma historinha, e eu gosto dessas historinhas, porque eu acho que o look pode ser muito mais do que apenas uma vestimenta, but ela já serviu looks melhores. Eu acho que esse look não é tão memorável quanto das outras drag queens. Vendo do que ela é capaz nos outros runways, eu quero ver mais nesse também, porque ela foi tão bem na prova de atuação. Vamos então ao momento do Untouch. Untouch, então, basicamente as drags conversam sobre as questões de deliberação do jurado. A gente tem um momento onde eles mostram um vídeo da família da Silk. A Silk fica muito feliz, mas ela não fica emocionada. Ela diz que já chorou tudo que tinha que chorar com a família da Carrie, e mais ou menos é isso que acontece no Untouch. Mas o que me chama a atenção é a conversinha da Plastic Tiara com a Vanessa Vandy Matteo, que eu acho de uma generosidade muito legal essa conversa, dizendo que as duas talvez fossem dublar uma contra a outra, mas que se respeitavam e tudo mais. Acho super importante nesse tipo de competição. Voltamos ao main stage, então descobrimos que a Cara C. Davenport vence o desafio, merecidíssimo, ela destruiu, é isso aí, que bom. Bottom 2, então a gente tem Vanessa Vandy Matteo e Plastic Tiara. Então a gente parte pro momento do lip sync. Eu acho que as duas dublam bem, as duas são ótimas performances. Eu prefiro o modo da Plastic Tiara performar, mas eu entendo que a Vanessa Vandy Matteo manda muito bem também. Mas o que acontece é a edição interferindo de novo no nosso julgamento de quem manda melhor das duas. Eu acho que nenhuma das duas se destaca grandiosamente, mas a Plastic Tiara, primeiro que ela faz a referência lá da Lisa Edwards no All Stars 2, colocando o pé no negocinho lá atrás. Depois tem um momento onde ela se deita no chão e ela vai fazer aquele mesmo movimento da Trinity K. Bonet lá na 6ª temporada, de abrir as pernas, fazer o lance com as pernas, que a edição corta. A gente vê ela ainda ao chão, a gente entende o que ela vai fazer, mas na hora que ela faz a gente não consegue ver. Então assim, é difícil falar sobre, porque a gente viu mais a Vanessa Vandy Matteo do que a Plastic Tiara, e quando a gente viu a Plastic Tiara foi em momentos que não eram legais pra ela no lip sync. Então assim, sabe, tipo, não quero fazer o fuck, ai, que saco que saiu, mas eu acho que foi injusto. É muito triste ver a Plastic Tiara saindo nesse momento da competição, porque é uma drag que eu gosto muito, que é uma drag que cativa a gente, é uma drag que tem toda o carisma, né, que a gente procura pra gostar de uma drag queen. Muita gente ficou triste, mas é uma competição e o jogo segue. Eu fiquei meio que anestesiado depois que a Scarlett saiu, sabe? Então assim, tá, aconteceu. Gente, então essa foi a revisão do 9º episódio de RuPaul's Drag Race. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, não esqueça de comentar o que você achou também desse episódio, porque eu quero trocar com você. Pode colocar todo o seu descontentamento ali embaixo. No mais, eu deixo um beijo a todos vocês, porque vocês são lindos.